Estamos aqui hoje na Escola Milaré de Direito Ambiental para comemorar os 40 anos das primeiras iniciativas judiciais de tutela ambiental no direito brasileiro. Em 1983, ou seja, há precisamente 40 anos, ainda não existia a Lei da Ação Civil Pública, pois esta lei é de 1985. E naquela época, 1983, ainda faltava um sistema mais completo e adequado para a proteção judicial do meio ambiente. É verdade que, desde 1979, o Decreto 83.540 já tinha previsto, sumariamente, a propositura pelo Ministério Público de uma ação de responsabilidade civil, mas apenas por danos decorrentes da poluição por óleo. E, por sua vez, a Lei 6938 de 81, que foi a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, esta lei já tinha atribuído ao Ministério Público a ação para obrigar o poluidor a indenizar ou a reparar os danos causados ao meio ambiente, independentemente de culpa. Mas toda essa legislação que já existia ainda era muito incipiente, porque ainda não havia um sistema harmônico e integrado para a tutela ambiental. Nem tinham ainda sido instituídos meios concretos para o Ministério Público bem se desincumbir de sua grave missão para a defesa do meio ambiente. Pois esta instituição não tinha sequer instrumentos investigatórios diretos nesta matéria. Assim, a legislação daquela época era muito frágil. E nós, os promotores de justiça de então, nós éramos obrigados a nos valer de mecanismos auxiliares, até mesmo indiretos, como ocorreu em início de 1983 na comarca de Campinas, para impedir que o Ministério da Agricultura pulverizasse a lavoura algodoeira na região mogiana contra uma praga conhecida com o nome de praga do bicudo. Em inícios daquele ano de 1983, o promotor de justiça Renato Guimarães Júnior não viu melhor caminho a não ser o de requerer uma medida cautelar de protesto para prevenir responsabilidades no campo criminal. E só assim é que ele conseguiu evitar a pulverização do agrotóxico tão prejudicial à saúde humana. Outro exemplo pioneiro daquela época ocorreu em novembro do mesmo ano de 1983, quando o então procurador de justiça Edson Milaré, que hoje dá nome a esta escola, e os promotores Marcos Ribeiro de Freitas e Paulo Afonso Leme Machado valeram-se de uma medida cautelar de vistoria antecipada para constatar os danos ambientais ocorridos num duto petrolífero em Bertioga, o qual tinha sido rompido em razão de uma explosão levada a cabo por uma construtora em uma pedreira da região. Esses precedentes que eu invoquei agora bem demonstram a dificuldade que havia na época, antes do advento da Lei da Ação Civil Pública, para que nós pudéssemos efetuar uma defesa ambiental direta, de forma efetiva e completa. Assim, foi somente 2 anos depois, mais precisamente a partir do advento da Lei 7.347 de 85, que a defesa ambiental começou a mudar para melhor no nosso país. E vale lembrar que essa lei, hoje conhecida como Lei da Ação Civil Pública, essa lei se originou de um anteprojeto feito por membros do Ministério Público Paulista, Antônio Augusto Melo de Camargo Ferraz, novamente Edson Milaré e Nelson Neri Júnior. A partir dessa Lei da Ação Civil Pública, é que se viabilizaram os meios mais concretos e sistemáticos, não só para evitar os danos, como também para investigar diretamente e promover responsabilidades pelos danos já ocorridos, não só ao meio ambiente, como também agora a outros interesses difusos e coletivos também. A experiência trazida por essa lei foi tão proveitosa que apenas 3 anos depois da Lei 7.347 de 85, a própria Constituição Federal de 1988 já acolheu expressamente a ação civil pública e o inquérito civil para a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos coletivos. Desta forma, hoje,
a tutela ambiental em juízo passou a ser uma realidade sempre presente em nosso dia a dia forense.